quiser levantar outro. A Bíblia não é escrita calçadinho direto. Levar as boas novas não é levar fofoca. Não é que a gente faz pra neném, que você é chato e não gosta de ficar junto. Eu duvido que você beba tanta água como você bebe no culto. Ser crente não é só crer em Deus, isso até o diabo faz. Não arruma nem o quarto, quer mudar o mundo. Maratona até às 5 da manhã, mas quando passa o horário do culto não quer, já fica com sono. Fala que quer ser usado, mas nem no culto vem.